tudo isso daí, toda essa sujeira, todo esse teatro bizarro aí, cara, isso não tem conserto, tem? Então, a gente trabalha, zela para que tenha, né? Mesmo os autores que eu estava citando, porque outro dia eu citei 2 crônicas do Lima Barreto, ele tem outras que são mais famosas, mas eu peguei umas do baú. Eles estavam lá dando o diagnóstico da realidade, né, daquilo que acontecia, na esperança também de melhorar, né? Você expressa para ter consciência do problema e para ver quais são as ferramentas que podem ser desenvolvidas. Agora, mesmo para fazer isso, você entra num debate público em que existem as claques dos bandidos, né? As claques dos corruptos, dos lavadores de dinheiro, dos amigos de pessoas que acabam blindando esse pessoal. Então, eles vêm com muita desinformação, tentando bagunçar tudo. A gente faz o trabalho de diagnosticar, de expressar, de cobrar, exigir providência. E é preciso haver sempre uma pressão popular. Eu estava até lembrando hoje, em alguma conversa que eu tive, que o Ricardo Lewandowski foi flagrado na época do Mensalão, dizendo a imprensa está com a faca no nosso pescoço, a ordem era para aliviar e tal. Você vê, porque tem articulação política do bastidor. Mas eles, quando estão pressionados, quando você tem o holofote em cima e tal, é mais difícil. Aí eles tentam adiar, deixar para um momento em que as pessoas estão preocupadas com outra coisa, e aí eles vão passando a boiada deles. E o que aconteceu é que, como o Bolsonaro ele sequestrou um pouco dessa bandeira anticorrupção durante a corrida eleitoral, e boa parte ali do eleitorado que votou nele acabou cultuando demais a personalidade dele e não quis aceitar que ele estava sabotando esse combate à corrupção. Então, o apelo popular, a pressão popular para que essa sabotagem não tivesse sucesso, ela diminuiu, né? Porque uma turma na esquerda que passa pano para os casos envolvendo Lula, para os casos envolvendo José Dirceu, toda essa turma, ela já não era muito mobilizada. Só que você tinha, em 2018, uma força contrária, antenada, uma comoção nacional em torno do assunto. Aí começa a todo mundo querer esvaziar, demonizar aqueles que investigaram, etc., e isso vai se deteriorando, minguando, né, sumindo. Agora você tem a possibilidade de uma terceira via recuperar na arena política aquilo que a gente está falando há muito tempo no debate público, que é a mesma coisa, no fundo, do que o Jair Bolsonaro fez em 2018. Ele pegou aquilo que nós estávamos falando sobre determinadas questões. E agora você precisa de uma pessoa que, ao contrário do Jair Bolsonaro, tenha condições de levar à prática essa visão, né? Esse diagnóstico da realidade. Porque, assim, as pessoas das claques, como eu chamo, governistas ou lulistas e tal, elas fingem que não estão acontecendo e as coisas são evidentes. Você aponta etapa por etapa e vai e tem a consequência. Está acontecendo tudo aquilo que a gente estava mostrando que ia acontecer. Sim. A impunidade geral, todo mundo se safando. O Gilmar Mendes, por exemplo, engavetou lá o caso do quadrilhão do PP, engavetou antes de colocar em julgamento. PP é o partido do Arthur Lira, que é o líder, o presidente da Câmara, apoiado pelo Jair Bolsonaro, do Ricardo Barros, do Ciro Nogueira. O Ricardo Barros nem estava nesse caso, era mais Arthur Lira, Ciro Nogueira e outros. E aí ele esperou o Celso de Mello se aposentar para ele pautar, porque ele achava que o Celso de Mello ia votar contra o interesse dele, então ele esperou o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro, ganhar a vaga na segunda turma do Supremo, e na segunda turma, que é para onde ele foi, para ele já ter a maioria garantida e aí pautar aquele caso. E o Cássio Nunes Marques foi indicado pelo Jair Bolsonaro, mas é apadrinhado pelo Ciro Nogueira. Você tem a declaração de 2019 do Ciro Nogueira, dizendo assim, que queria o conterrâneo dele, né, porque é do Piauí também, em algum tribunal superior, STJ, o STF, agora vai e tal, e ele ganhou o bilhete premiado, foi para a mais alta corte do país. Chegou lá, o que ele fez? Ele aliviou a barra do Ciro Nogueira, do padrinho dele, daquele que declarava publicamente que queria o Cássio Nunes Marques lá. E aí foi arquivado o inquérito do quadrilhão do PP, que era a ala do PP que atuava na Petrobras.